Olá, quem que fala é Eduardo Garcia e seja bem-vindo a mais um tutorial e dessa vez, finalmente vou falar de algo que eu gosto bastante, que é o Camera Tracking. Eu acho que todo assunto eu falo que eu gosto bastante, né? Mas o Camera Tracking é realmente uma parada que eu gosto bastante. Primeiramente, o que é o Camera Tracking? O Camera Tracking é o processo onde você vai transcrever os movimentos que você fez com uma câmera real, com uma filmagem real, para uma câmera virtual. Então, uma vez que essa câmera virtual faça os mesmos movimentos que você fez com a câmera real, você pode assim compor objetos na sua cena e eles vão aparecer, né, graças à composição, que estão realmente fazendo parte daquela cena que você filmou com sua câmera. Ele faz isso através da detecção de pontos na sua filmagem, que são chamados de trackers, e com a detecção do movimento desses pontos, ele vai recriar a cena, ele vai recriar o movimento da câmera. Antes da gente passar para o tutorial, tem algumas considerações sobre o tipo de vídeo que você tem que produzir para obter um camera tracking bom. Primeiramente, é que o movimento que você fizer com a câmera vai influenciar na facilidade que você vai ter para fazer o camera tracking. Por exemplo, os movimentos laterais, ou chamado de parallax, são melhores que o movimento de tripé, onde a câmera está parada e só apontando para diferentes direções. Então, para você obter um tracking com maior facilidade, tente movimentar a câmera lateralmente ou caminhar com ela para frente. Isso vai passar mais informação tridimensional para o algoritmo converter esse movimento para a câmera tridimensional. Uma coisa muito importante também é o motion blur. Motion blur acontece quando a velocidade da câmera é alta e dá aquela desfocagem de movimento, aquela tremida. Geralmente, em câmeras automáticas, elas ficam mais lentas quando você tem pouca luz. Então, quando a gente tem pouca luz, a câmera fica mais lenta para deixar passar mais luz para o sensor. Isso causa mais motion blur. Então, se sua câmera é automática e está dando esse efeito de motion blur, recomendo que você filme no ambiente mais claro, né? A luz do sol, que pode ser que ela não pegue tanto motion blur. Mas se você já utiliza uma DSLR, que não é o meu caso, ela tem controles manuais de velocidade e é muito fácil você remover o motion blur da filmagem utilizando uma DSLR. Evite vídeo entrelaçado. Sempre que você tiver a opção na sua câmera de usar 1080p ou 1080i, utilize o 1080p, que é o vídeo progressivo, enquanto que o 1080i é o vídeo entrelaçado. O vídeo entrelaçado ele vai juntar dois frames em um único só e vai causar essas linhas que vão atrapalhar na hora do tracking trabalhar, na hora do algoritmo detectar um ponto de contraste. Então sempre opte por vídeo no formato progressivo, seja 1080p ou 720p. Evite estabilização por lente ou software. Existem lentes, a minha é uma dessas, que tenta estabilizar a imagem. Isso vai causar uma imagem toda distorcida. Então evite esse método de estabilização de imagem, que ele só vai deformar a imagem e vai dificultar bastante na hora do tracking. Então, recapitulando, faça movimentos de parallax ou dolly. O movimento de tripé não vai passar tanta informação de 3D, apesar de ter como fazer isso, mas ele vai ser mais difícil de você recriar o movimento da câmera como ele foi feito. Evite motion blur e evite estabilização tanto por lente, tanto por software. Agora a gente já pode começar. Lembrando que tudo isso que eu falei vai estar lá no post em formato de texto para você pesquisar melhor, para poder fixar melhor essas ideias. Primeira coisa é mudar o layout do Blender para um layout de motion tracking. Então, em vez de você ficar arrastando janelas, ele já tem um layout pré-pronto aqui para você utilizar. Então aqui a gente vai abrir o nosso vídeo, vamos navegar até o nosso vídeo. Perceba que o vídeo eu converti ele para uma sequência de PNGs, uma sequência de imagens. Eu converti todos os frames deles para um PNG. Então aqui eu vou deixar para você fazer download o vídeo, mas também eu vou ensinar como converter para PNG aqui. Aqui eu vou apertar A, ele vai selecionar tudo e eu vou clicar em Open Clip. Então veja que ele reconhece que é uma sequência por causa da numeração das imagens e carrega-las aqui em formato de vídeo. Por que utilizar sequências de imagem em vez do arquivo original do vídeo, um MP4 ou um MKV? Porque o Blender trabalha melhor com sequência de imagens. Quando você está trabalhando com vídeo, ele tem que recodificar, então sempre prefiro utilizar sequências de imagens. E como eu posso fazer essas sequências de imagens? Criei aqui um novo arquivo, vou passar para o modo de edição de vídeo. Aqui embaixo a gente tem uma timeline diferente da timeline aqui de baixo, é a timeline onde a gente vai adicionar vídeos. Eu vou clicar em Add Movie e vou navegar até o vídeo que eu quero converter. Esse vídeo 00027.mkv, vou clicar em Add Movie Stripe. Lembrando que eu estou no frame 1, se você tiver em qualquer outro frame, ele vai adicionar a partir deste frame que você está.
Então verifique se você está no frame 1 e adicione esse vídeo. Agora esse vídeo aqui já está na minha timeline. E o que eu preciso agora é configurar o fim da minha renderização para bater com o fim do vídeo. Ele está vindo até aqui no momento, eu quero que ele venha até aqui no fim, para que eu renderize o vídeo inteiro, para que eu converta o vídeo inteiro para imagens. Então eu vou aqui no último frame, que no meu caso é o frame 409. Então aqui embaixo eu vou copiar esse 409 para o valor end, Ctrl C aqui em cima e Ctrl V aqui em cima do end. Feito isso, a minha renderização já vai abranger todo o vídeo. Então a gente já colocou o vídeo. Agora eu vou mudar esse painel aqui para um painel propriedades. E que a gente tem as informações de render. Eu vou gerar uma sequência de imagens no tamanho 720p. Eu gravei em 1080, mas eu vou fazer com 720p mesmo, que até que vai ser mais rápido, vai ser menos memória para gastar. Deixar aqui em 100%, lembre-se. O FPS eu deixei 24, que é o FPS do vídeo. Minha câmera ela grava em 60 fps, então eu tive que converter o vídeo para 24 fps. Eu utilizei esse programa Handbrake para isso, onde eu selecionei o vídeo aqui em cima em Source. Aqui eu coloquei o destino e aqui em Vídeo eu marquei a opção que estava como Semi-Source. Eu marquei 24 frames por segundo. Deixei aqui a qualidade, deixei sem perca de qualidade e cliquei em Start. Então isso aqui converteu um vídeo de 60 fps para 24 fps para mim, para eu jogar ele aqui. Então uma vez com esse vídeo devidamente convertido para 24 fps, eu posso simplesmente selecionar o output aqui na pasta que eu quero colocar a minha renderização, a minha sequência de imagens. Lembrando que se você colocar no desktop, ele vai colocar 400 imagens lá soltas lá no seu desktop, então cria uma pasta separada para jogar essas imagens. Aqui embaixo eu escolho o tipo de arquivo, deixo em PNG, eu utilizei o PNG também. E basta clicar em renderizar a animação. Então basta você clicar aqui, ele já vai renderizar a imagem e jogar todas elas lá na pasta que você escolheu. Como você pode ver, essas são as imagens que o Blender gerou para mim. É o vídeo inteiro, cada frame convertido para um PNG. Que você pode fazer aí também, como eu ensinei. Eu vou deixar o vídeo para você fazer download. Eu não vou deixar sequências de imagens, eu vou deixar o vídeo.mkv para você baixar e converter para uma sequência de imagens aí. A renderização dessa animação em conversão de imagens, ela é bem rápida, sai bem menos de 1 segundo por frame. Então você não vai gastar muito tempo nisso. Bom, agora que já convertemos nosso vídeo, eu já mostrei para você sobre FPS, sobre sequência de imagens, a gente pode começar aqui o nosso tracking devidamente. O tracking eu divido ele em 3 passos. Primeiro a gente faz o track, depois a gente faz a solução e depois a gente faz a reconstrução. Então vamos começar pelo track. Aqui embaixo eu vejo o frame que eu estou e aqui eu tenho umas linhas uma linha azul mais escura e pequenos pontos azuis mais claros. Esses pontos azuis mais claros são o buffer, é o que o Blender vai guardando na memória. Veja que eu vou passando aqui, ele vai pintando cada vez mais de azul mais claro. É um lilás, né? Não é bem um azul. Colocar esses frames aqui no buffer é essencial para que você, quando você dê play, ele não trave. Você vai apertar Alt A e perceba que onde ele não está no buffer, ele demora mais para executar a animação. Então, se você já colocar tudo no buffer, vai ser bem mais rápido, vai ser em tempo real, né? Nos 24 fps mesmo, que o vídeo, que a configuração do Blender permite aqui. Ou você pode apertar Alt A e ele vai jogando tudo no buffer. Ou a gente pode apertar um botão para isso, que fica aqui em cima. Deixa eu pausar aqui minha animação. E aqui em cima na barra de ferramentas do Motion Track, a gente tem um botão chamado Prefetch. Quando eu clico nele, ele vai jogar todos os meus frames diretamente na memória. Então aqui eu tenho um playback bem mais rápido. Lembrando que aqui eu ainda não configurei o End com o valor de 409. Lembre-se que minha sequência de imagens tem 409 frames, não esqueça dessa parte também. Então eu vou clicar em Prefetch de novo, ele vai carregar para o buffer. Veja que ele não carregou tudo, porque a gente precisa fazer uma configuração. O Blender tem um limite de memória que ele destina para o editor de vídeos dele, então você tem que aumentar esse limite de memória. Então como eu faço isso? Eu vou em File, User Preference, System, e aqui embaixo, logo aqui na coluna do centro, tem esses dois parâmetros aqui, e eu vou digitar o último parâmetro, que é esse 1024 aqui, que representa a Memory Cache Limit, destinada ao Sequencer e ao Clip Editor. Então eu vou colocar aqui 1500, não vou aumentar muito, 1500 megabytes. Posso fechar.
E quando eu clico em Prefetch novamente, ele vai pegar aqueles 500 megas a mais e vai destinar o resto dos frames a eles. Então agora com todos os frames devidamente alocados na memória, a gente pode começar o track. Vou remover esses dois painéis aqui de cima para liberar mais espaço para a gente poder trabalhar. Essa timeline aqui eu vou deixar, que é a timeline do Move Clip Editor, setada aqui com um parâmetro de curva, né, o graph. Aqui embaixo a gente vê o vídeo e aqui em cima a gente vê o graph. Esse graph que a gente vai usar bastante aqui, mas primeiro vamos ao track. Aqui embaixo eu tenho a opção de marcador, o marker. Eu vou clicar em Add, aqui embaixo vai aparecer a opção use o botão esquerdo do mouse para definir a localidade desse marcador e vou clicar num ponto específico. Eu vou clicar aqui nessa área em branco, nesse pequeno ponto branco, e eu posicionei o marcador aqui. Eu posso mover ele com a tecla G, rotacionar e aumentar a escala dele. Esses marcadores têm que ser posicionados em áreas de alto contraste. Então esses pontos aqui são ideais para você posicionar eles. Uma vez com o marcador posicionado, a gente pode começar o tracking. Como a gente faz isso? Aqui embaixo eu tenho uma aba Track e eu vou utilizar bastante esses 4 botões aqui. Este aqui vai fazer o track seguir na direção da esquerda para a direita, daqui da timeline, e esse da direita para a esquerda. Então se eu apertar esse botão aqui, veja que ele começou a seguir esse ponto aqui que eu marquei. E veja que ele começou a ser desenhado aqui no meu Graph Editor também. Então veja que ele segue exatamente esse ponto onde eu cliquei. Porque ele é um ponto de alto contraste, então o algoritmo identifica ele e consegue seguir ele com facilidade. Agora eu vou voltar aqui no início e vou fazer um track da direita para a esquerda. Ele desenhou aqui o resto da linha até aqui no frame 113. Então até aqui está bem claro. Você posiciona o marcador e manda o Blender fazer o track que ele vai seguir aquele ponto. Mas tem certas áreas que ele perde o ponto. Então veja aqui, ele foi até o frame 156. E daqui em diante, aqui marcado em amarelo, a gente pode ver aqui embaixo também, ele perdeu o ponto. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da configuração do marcador. Primeiro vamos ao tamanho dele. Se você aumentar o tamanho e continuar fazendo o tracking, pode ser que ele consiga fazer o resto sem problemas, que como foi o nosso caso aqui. Então se você perder o ponto, você pode aumentar o tamanho, isso vai fazer ele demorar um pouco mais para processar, mas é um pouco mais de garantido que ele vai achar. Ele vai conseguir fazer o tracking daquele ponto. Então com o tracking selecionado, você também pode escolher o canal RGB que você quer fazer o tracking. Por padrão ele vem marcado nos 3 canais, né? Mas se por exemplo um canal de cor azul esteja obtendo mais contraste para você, você desmarca o vermelho e o verde e faz o tracking baseado só no canal azul. Então vamos ver até onde ele foi até o frame 235 e parou aqui. Deixa eu marcar aqui o RGB novamente. Então ele não achou o próximo frame. Outra coisa que pode ajudar ele não perder é a opção aqui do Track Settings. Eu mudar o match de keyframe para previous frame. Porque assim ele não vai pegar só o keyframe. O que é o keyframe? Aqui na timeline de baixo a gente consegue ver em amarelo mais forte, quando eu estou com o tracker selecionado, a gente consegue ver o keyframe. Então ele vai procurar no vídeo inteiro, nos próximos frames, por um padrão, né, por esse ponto aqui que seja idêntico ou parecido com o ponto do keyframe. Mas se eu marcar a opção Previous Frame, ele vai pegar o do frame anterior. Então isso aqui vai garantir que ele não se perca mais. Então, caso seu vídeo tenha variações de cor, se você marcar Previous Frame, é garantido que o tracker vai seguir todo aquele ponto durante todo o tempo do vídeo. Então vamos novamente. Dessa vez eu vou apertar um atalho, vou apertar Ctrl T, que seria a mesma coisa que apertar esse botão. Vou apertar Ctrl T e ele vai seguir durante o resto do vídeo aquele ponto. Então vamos ver como ficou. Se você não quiser ficar procurando por esse marcador toda vez que você mexer aqui na timeline, você pode apertar L e o preview vai aparecer aqui a opção Locked. Significa que você vai passar aqui na timeline e o marcador vai ficar sempre no centro. Então assim a gente tem um controle melhor para ver se ele está fazendo o tracking perfeitamente. Ok, agora a gente já sabe o que é um tracker, a gente já aprendeu a fazer o track, né, que é fazer ele seguir os pontos, mas como isso vai ser útil para a gente fazer o camera tracking? Bom, o camera tracking se dá através da detecção dos movimentos de vários pontos de contraste. Então você tem que fazer o que eu fiz aqui, exatamente para vários lugares. Então você vem, detecta um ponto e tenta seguir ele durante todo o vídeo. Aqui a gente já tem um tracker seguido para esse ponto aqui durante todo o vídeo. Existem casos que o ponto vai sumir de vista, não tem problema, basta você seguir até onde você conseguir. Então vou dar um outro exemplo aqui, eu vou seguir este ponto. Eu posso seguir aqui com esse botão aqui que ele vai frame por frame.
tanto para frente, tanto para trás, tanto para frente. Eu vou apertar aqui novamente para você ver, frame por frame. Posso apertar aqui que ele sai até o fim do vídeo. E tem as teclas de atalho, Ctrl T para ele fazer o tracker para frente, Ctrl Shift T para trás, Alt seta para direita para ele um frame para frente e Alt seta para esquerda para ele um frame para trás aqui na timeline. Então vou apertar Ctrl Shift T e deixar ele ir até onde ele não conseguir mais. Então veja que ele se perdeu, lembrando que eu posso mudar o match aqui para Previous Frame, que ele vai continuar. Outra coisa que ajuda também, caso seu vídeo tenha muita mudança de iluminação, é marcar o valor Normalize. Então se você tem um personagem, um ator, por exemplo, caminhando no set, ele passa por cima de um marcador, ou seja, o marcador vai ficar com um pouquinho mais de sombra, ele passa perto desse marcador, esse marcador recebe sombra. Se você marcar a opção Normalize, o Blender não vai perder aquele ponto, ele vai interpretar que ainda se trata do mesmo ponto, apesar de estar um pouquinho mais escuro. Mas para eu não precisar de alterar as configurações do marcador toda vez aqui, eu posso alterar aqui na esquerda, em Track Settings, aqui de Previous Frame e marcar o Normalize aqui mesmo. E a cada novo marcador que eu adicionar, ele vai pegar essas configurações. Então posicione ele corretamente e faça o tracking na direção do vídeo e na direção contrária. Aqui a gente tem um exemplo de um tracker que sumiu do enquadramento. Então isso é perfeitamente normal, não tem problema, o tracking chega até um lugar que ele não é mais detectável e ele para de funcionar, ele fica inativo. Então você pode deixar esse tracking dessa maneira sem problemas. Vamos ver aqui como ficou. A gente tem 3 trackers aqui. Então recapitulando aqui como eu posso adicionar o tracker, eu posso clicar em Add, depois clicar na área de alto contraste. Eu tenho um L para ativar o Locked, para deixar o tracker sempre no centro. Eu ainda posso, deixa eu apertar X para deletar. Eu ainda posso segurar Ctrl e clicar na área de alto contraste, que ele vai criar o tracker para mim automaticamente. Eu acabei fazendo e não mostrei o atalho, né? Basta segurar Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse e fazer o tracking com Ctrl T. Bom, o que eu vou fazer agora é adicionar trackers durante todo o vídeo. Então, para que você não tenha que ver todo esse processo repetitivo, eu vou editar o vídeo. Lembrando que antes que tem uma opção aqui de Detect Filters, que ele vai detectar pontos de alto contraste automaticamente. Se você clicar nele, ele vai detectar vários pontos de alto contraste e você pode simplesmente apertar Ctrl T para ele fazer o tracking de todos automaticamente. Mas esses pontos detectados automaticamente podem não ser os melhores para você fazer o tracking. Ele acaba detectando coisas que se movem. Se você tem um carro passando na cena, pode ser que ele detecte ele. E isso vai influenciar na solução final e o tracking não vai ficar legal. Então veja aqui no nosso gráfico, por exemplo, a gente consegue ver a aceleração, né, o movimento desses trackers. Então geralmente os trackers têm movimentos parecidos. Então se a gente vê aqui um gráfico, aqui um ponto fora da curva, a gente consegue selecionar ele, vamos ver aqui por frame, ele aparece como ativo aqui. E a gente consegue ver ele se movimentando de forma totalmente desorientada. Deixa eu desselecionar tudo, trancar nele aqui, seleciona só ele, aperta L, você pode trancar em vários trackers ao mesmo tempo. E veja o que acontece, ele está fazendo um movimento muito estranho, né? Ele está deslizando, e esse tracker realmente ele não é benéfico para o seu camera track, então recomendo que você remova ele e permaneça com trackers apenas que seguem de acordo com o ponto que ele está referenciando. Então, se o tracker por acaso deslizou na cena ou seguiu algo que está em movimento, delete-o imediatamente. E a melhor maneira de deletar isso é olhando nesse gráfico aqui os pontos fora da curva. Esse aqui é um exemplo bem evidente. Você pode ver aqui, diretamente nesse frame, onde ele dá uma deslizada. Esse não, cadê você? Onde ele dá uma deslizada bem forte, né, de um ponto para o outro aqui. Quando você usar o Detect Filters, use com cuidado. Lembrando que não é a quantidade que importa. É preferível você adicionar 20 trackers manualmente do que 100 usando o Detect Filters e deixar eles totalmente desorientados. Eu gosto de adicionar todos eles manualmente, porque assim eu tenho um cuidado melhor com a cena. Então vou pular aqui o vídeo para a parte que eu já adicionei todos os trackers. Bom, já adicionei todos os trackers, o processo foi exatamente aquele que eu mostrei para você. Eu seleciono um ponto de alto contraste, adiciono um marcador, altero as configurações dele aqui para obter o melhor resultado e aperto Ctrl T ou Ctrl Shift T para mandar ele seguir aquele ponto. Ficou faltando de uma das configurações aqui do tracker que eu posso alterar. Eu vou descer aqui em até Marker Display, eu chamo de tracker, mas às vezes você vai procurar como marker, marcador.
ele tem uma configuração aqui que é a Search Area, que é a área de procura. Se o seu vídeo ele é muito rápido, você tem que aumentar essa área de procura. Essa área de procura é onde ele vai procurar por esse ponto no próximo frame. Então aqui a gente tem exatamente uma pequena variação aqui de localização desse ponto. Então essa área de procura poderia ser até menor, mas caso o seu vídeo seja bem rápido, você marca aqui essa área de procura clicando em Search e pode aumentar aqui manualmente ou mover ela se você quiser. Então adicionei todos os trackers, fiz ele seguir vários pontos que eu acho interessante, mas uma coisa interessante é você saber que não basta adicionar trackers em qualquer área. Você tem que espalhar eles na cena. Então não adianta eu colocar vários marcadores aqui nessa área e deixar a outra parte aqui vazia. Então tenta espalhar eles na cena para que o Blender entenda melhor aquele espaço tridimensional. Uma ótima forma de verificar isso, né, porque na imagem ela pode limitar um pouco a nossa visão, é aqui em cima, é você apertar M no teclado e ele vai sumir e vai deixar só os marcadores, né, o vídeo vai sumir. Então aqui a gente consegue ver melhor a disposição, né, divisão de trackers durante o vídeo. Então vamos para o segundo passo, que é a solução. Fez o tracking de toda a cena, eliminou aqui os pontos fora da curva. Você pode ver aqui no gráfico, né, esses movimentos, cada cor dessa aqui representa um eixo, e você consegue ver realmente aqui pontos que se distinguem dos outros, e basta você procurar eles e deletar. Tem certos pontos aqui, que você pode ver que eles realmente se distinguem um do outro, por causa que ele está começando o tracker agora, que é no caso desse aqui. Deixa eu trancar nele, vou apertar essa setinha aqui para ver só o gráfico dele. Como esse aqui é um gráfico de velocidade, então ele parte da velocidade 0 para em movimento, então a gente tem esse pico aqui no gráfico, mas isso é normal. Isso acontece quando o marcador sai do modo inativo, né, para o modo ativo, então ele tem esse pico aqui. Então antes de deletar seu ponto fora da curva, verifique se não é um pico gerado pela ativação aqui do marcador. Se esse pico está correndo apenas numa área em específico e você não quer remover o resto, porque você gostou de como ele ficou lá, você pode remover apenas essa parte. Aqui ainda em Tracker, né, eu falei que ia passar para o modo de solução, mas voltando aqui em Tracker, eu tenho a opção de Clear. Então aqui eu posso remover o que está à esquerda ou o que está à direita. Então basta clicar nessa seta que ele remove toda essa área para você. Então limpando você pode limpar para refazer ou limpar realmente para deixar vazio. Às vezes é melhor não fazer um tracking do que deixar o tracking todo deslizando na cena. Tá, vamos para o Solve. O que a gente tem aqui? A gente tem um grande botão, que é o Solve Camera Motion, que a gente vai utilizar ele. Mas antes vamos aos parâmetros. Aqui a gente tem um parâmetro Tripod, que serve para fazer o tracking de movimentos de tripé. Lembra que eu disse no começo do tutorial que movimentos de tripé não são muito bons para passar movimento para a câmera? Bom, eles passam, mas para você fazer isso você tem que ativar o botão Tripod aqui. Outros valores que eu quero mostrar para você aqui é o Keyframe A e o Keyframe B. Você vai selecionar aqui um parâmetro, né, um range, de onde os trackers passam mais informação tridimensional para você. Então, qual que é a melhor forma de fazer isso? Você vai apertar M e vai mexer aqui na timeline procurando pontos onde você consegue identificar um certo movimento tridimensional. Ou seja, alguns marcadores da frente aqui que se movem mais que os outros, você consegue ver claramente que se trata de uma informação mais clara de que aquilo é 3D. Essa parte aqui é um pouquinho confusa, mas muta aqui, aperta M e procura aqui numa parte que passe mais informação tridimensional. Vamos colocar aqui, deixa eu procurar aqui uma área legal. Eu vou colocar aqui do 60, ou do 55, eu vou apertar Ctrl C e copiar aqui no frame A. Vou mover aqui até o 106 e colar aqui no frame B. Feito isso, a gente já pode aqui, vou tirar o Multi, já posso clicar em Solve Camera Motion. Então vou clicar, ele vai calcular para mim, vai me trazer um gráfico azul dessa vez, deixa eu desmarcar, que aparece junto com o gráfico dos marcadores. O gráfico azul representa o movimento da câmera, para você poder avaliar ele também. E aqui embaixo, que é uma informação muito importante, é o Solve Error. O Solve Error é a média de erro da sua solução. É o quanto cada marcador aqui se desloca em pixels em relação à filmagem. No meu caso aqui ele gerou um parâmetro OK, que é 1.5, que é a média de deslocamento de pixels. Abaixo de 2 já é um valor utilizável, mais que isso você vai ver claramente que seu track não está legal. Então tente manter abaixo de 2 para ficar
ok, mas o legal mesmo é que esse solve erro esteja abaixo de 1. Então, quanto menor, melhor. Como a gente pode melhorar isso? A gente tem a opção aqui de refine, o refinamento. O refinamento você vai abrir, ele tem várias opções. Ele tem K1 e K2, que é o valor da distorção da lente, né, o Lens Distortion. Tem o Focal Length e Optical Center, que são valores da câmera que você utilizou para filmar. Então ele tenta identificar esses valores. E ele tem todos esses valores aqui, mas juntos, separados, né, só Focal Length separados. Eu vou utilizar o K1 e K2 para ele identificar qual é a distorção de lente que eu tenho na minha filmagem. Selecionei eles, vou apertar Solve Camera Motion de novo. E agora eu tenho um valor menor, que é 1.3506. Eu estava com 1.5 alguma coisa. Então já diminuímos esse erro, esse Solve Error. Como a gente pode diminuir mais? A gente poderia marcar aqui a opção Focal Length, também Focal Length K1 e K2. E vamos ver como vai ser o resultado. Veja que agora eu já consegui 0.6 de Solve Error. Isso é um valor muito legal, muito interessante para a gente. Que já daria para a gente utilizar sem problemas. Então veja o que ele fez aqui, que lá na esquerda, na parte da propriedades, na opção de lente, deixa eu procurar aqui lens, ele identificou qual que era a minha distância focal, que era 28.55. Minha câmera tem 28.00 de distância focal, então o algoritmo quase acertou, é um algoritmo muito legal. E aqui embaixo ele colocou os valores de distorção de lente. Então, se por acaso o Blender não estiver conseguindo fazer pelo refinamento, você pode colocar os valores aqui manualmente. Então, se você está utilizando um iPhone, essa informação é muito fácil de encontrar na internet, né? Você procura facilmente. Inclusive, você pode aqui adicionar uma câmera, vir nas opções da câmera aqui e tem câmera presets, que aqui a gente tem uma vasta lista de câmeras. E quando você seleciona uma delas, você já vai obter a distância focal, o tamanho do sensor, e isso vai garantir mais fidelidade no camera tracking. Deixa eu deletar a câmera aqui, já que o nosso algoritmo já identificou de qual distância focal se trata. Agora, como avaliar que a gente obteve um bom tracking? Eu vou desselecionar aqui, a gente tem aqui só o gráfico da câmera, então a gente pode avaliar aqui os movimentos dela. Se você notar aqui movimentos muito bruscos, pode ser que ele esteja com um problema aqui. Então, qual que é a melhor forma de analisar isso? Eu vou trazer a 3D um pouco mais para cá. Aqui embaixo a gente tem a opção de Scene Setup. Primeiro eu vou clicar em Setup Tracking Scene, porque eu não tenho nada aqui. Então, eu vou clicar em Setup Tracking Scene, que ele vai criar para mim uma câmera. A câmera já com o Constraint Camera Solver. Apertar 0 para ir na visão da câmera e mexer aqui na timeline, a câmera já se movimenta. Então, se eu vier aqui nas áreas muito bruscas e ficar vendo aqui se o cubo não desloca muito em relação à cena, e agora a gente vai posicionar isso de acordo. Então, veja que os trackers estão posicionados aqui. O tracker que era para ser aqui no chão, ele está bem aqui no ar, né? Vamos alinhar ele corretamente. Eu vou selecionar aqui 3 trackers para compor o chão. Então, aqui em Orientation, eu vou clicar em Floor, que é chão. Então, veja que ele já alinhou os trackers com a 3D View. E agora eu vou realizar a escala. Eu vou selecionar esses 2 trackers. Deixa eu desselecionar e selecionar esses 2. Eu vou definir a distância, que eu acho que vem com 1. Eu vou colocar aqui como se esses 2 trackers aqui tivessem 2 metros de distância entre um e o outro. Eu vou clicar em Set Scale. Então veja o que ele criou para mim. A câmera ficou bem grande, né? Mas ele alinhou todos aqueles marcadores que eu posicionei no asfalto. Alinhou com a minha 3D View. Vou apertar 0 novamente. Vou mover esse cubo aqui para cima. Deixa eu mover aqui GZ1. Ele está agora exatamente aqui na minha 3D View no centro. Apertar 0. E eu vou mexer aqui na minha timeline. Na área que tem um movimento mais brusco de câmera. Eu vou mexendo e vendo se o objeto não desliza na minha cena. Aqui, aparentemente, a gente tem um erro de 0.6 e a gente não vai ver muito problema nessa cena. Talvez aqui a gente tenha um movimento brusco aqui também. Esses movimentos bruscos de câmera geralmente são caracterizados por trackers que passam a ficar ativos ou inativos momentaneamente aqui. Então, a gente tem esse tracker, deixa eu trancar nele. Aqui ele passa a ficar inativo, então a gente tem esse pequeno movimento aqui. Como a gente poderia fazer para melhorar ele? Aqui nas opções do tracker, a gente tem a opção de weight, que é a influência que esse tracker tem na solução final. A gente pode diminuir esse tracker um pouquinho, clicar em Solve Camera novamente e vamos ver o resultado. A gente obteve um resultado melhor, de 0.583, então a gente poderia
tá procurando por esses trackers mais defeituosos. Outra coisa que eu gosto de fazer é ativar o tracker de forma mais suave, ou seja, aqui alguns frames antes dele ficar inativo, eu seto um keyframe aqui na influência dele, no wait, e quando ele vai ficar inativo, exatamente aqui no último frame ativo dele, eu coloco o wait 0, então eu crio um novo keyframe posicionando no cursor aqui e apertando I. Então agora na transição, veja que o wait vai alterando. Então ele vai sutilmente perdendo a influência na solução final. E se eu clicar em Solve Camera Motion de novo, eu posso conseguir valores menores ainda. E veja aqui o movimento brusco aqui da câmera deixou de existir por completo, né? A gente não tem mais aquele problema aqui. Então com isso a gente pode ficar procurando, né? Aqui a gente tem outro. Enfim, basta você desselecionar tudo aqui. Com esse botão aqui marcado, que ele vai esconder os canais que não estão selecionados. E com isso a gente vai procurando por áreas de movimento brusco da câmera. Então a gente já fez o tracker, já fez a solução, já começamos a fazer a reconstrução, né, onde a gente clicou em Setup Tracking Scene, definiu a escala e onde é o chão. A gente pode ainda alinhar a 3D View utilizando um eixo, né? A gente pode selecionar um tracker aqui e clicar em Set X-Axis ou Y-Axis ou Y-Axis, né? Falar em inglês aqui. E orientar aqui de acordo com a nossa intenção. Agora se eu apertar F12, o que vai acontecer? Ele vai renderizar o cubo que ele já criou para mim. Ele vai renderizar depois o background, que é esse plano. Veja que ele já criou aqui dois render layers, tanto o foreground e o background. E depois ele vai fazer a composição, utilizando a imagem e esses dois render layers. Então o cubo já se encontra imerso na cena, e se eu renderizar essa animação, ele já vai, de certa forma, parecer que já se encontra lá na cena. Mas aqui, lembrando que a gente tem que fazer configuração de iluminação, para ter todo um resultado mais interessante. Deixa eu apertar isso aqui. Como ele já faz a composição, vamos lá dar uma olhada no que ele já cria para mim, selecionando o layout da interface Compositing. Deixa eu tirar o zoom aqui, cadê você? Selecionei aqui o Compositing Nodes e veja a configuração de nodes que ele gerou para mim automaticamente. Então aqui ele pega a sequência de imagens, que é o nosso vídeo, ele distorce ela baseado naquele parâmetro de distorção que o próprio algoritmo identificou. Então veja a diferença aqui, é bem sutil, mas ainda assim tem diferença. Ele realiza uma pequena escala, depois ele mescla, faz uma pequena configuração de nodes aqui para obter as sombras. A sombra do cubo aqui separada. E por último ele coloca o cubo aqui por cima, aplica um Vector Blur, que é uma simulação de Motion Blur, baseada no movimento dessa câmera tridimensional aqui. O Cycles ele tem o Motion Blur próprio dele, mas a configuração de nodes aqui já vem com o Vector Blur por ativo. Depois ele soma isso tudo e esse aqui é o nosso resultado. Aqui eu tirei a distorção novamente, deixa eu tirar o zoom aqui para você ver a diferença. Aqui a imagem está distorcida e eu apliquei de novo aqui a distorção que ele gerou para mim. Depois realizei uma escala, isso aqui foi eu que coloquei, não foi o algoritmo. Que eu fiz isso apenas para não ter uma imagem sem a distorção. Eu quero de volta essa distorção, mas dessa vez eu estou distorcendo o cubo também. Lembrando que esse arquivo aqui, com essa pequena modificação que eu fiz, que é só isso aqui, vai estar disponível para você fazer download também. Mas eu acho que nem precisa, né? Basta duplicar aqui o Node Distortion, colocar o parâmetro, em vez de Undistort, você coloca Distort. Depois eu realizei uma escala, utilizei aqui um valor para aumentar um pouco o frame, porque se eu remover essa escala, deixa eu apertar M aqui novamente, pode ser que as bordas ficam pretas, então eu dei uma pequena escala, né, só para dar uma aumentada, e obtive aqui o resultado. Então aqui eu já poderia renderizar, eu já poderia vir aqui, selecionar H264, selecionar o encode aqui e deixar H264 também, que ele já, ao apertar Animation aqui, ele já ia gerar um arquivo .avi para mim. Só que ele não ia gerar um .avi com áudio. Então agora que a gente vai aprender a renderizar a nossa composição com áudio. Para isso eu vou até Video Editing, vou até o frame 1 novamente. Como eu ensinei para você fazer aquela sequência de imagens, o processo é bem parecido. Vou em Add, Move, vou selecionar novamente aquele arquivo .mkv, que eu vou deixar para você fazer download. Adiciono ele aqui. E agora eu vou deletar a informação de vídeo. Então um desses dois aqui é a informação de vídeo, um desses e o outro é a informação de áudio. Então aqui do lado a gente consegue ver no type, né? Um é Movie e um é Sound. Eu vou deletar o Movie, seleciono só ele e aperto Delete, deixo o áudio aqui rolando. Se você apertar Play, você já vai escutar o áudio. Talvez você não está escutando na gravação, mas se você fizer aí, você vai ver que você já consegue escutar o áudio. Então de volta aqui para o Default, a gente já tem aquele vídeo lá no vídeo Sequencer.
E para fazer o áudio aparecer na renderização, a gente tem que alterar um valor bem simples aqui. A gente vai descer até a opção Encoding, depois que eu coloquei H264 aqui, e aqui também eu coloquei H264. Aqui embaixo a gente tem um áudio codec, que você pode escolher aqui o mais comum, que é o MP3. Não se esqueça de fazer isso, senão a sua renderização vai ficar sem áudio. Então esse é o setup completo para você colocar algo tridimensional no seu vídeo. Então quando você apertar F12 ou renderizar a animação, ele já vai renderizar toda aquela configuração de nodes que ele já fez. Vai mesclar com a sequência de imagens e depois vai utilizar o sequencer para colocar o áudio que vem daquele vídeo. E com isso a gente tem um camera tracking completo. Para colocar outro objeto na cena, basta você importar ele para cima do layer que corresponde ao layer do cubo. Você coloca ele no mesmo layer do cubo. Que a gente tem esse plano, como eu já mostrei para você, esse plano serve somente para receber as sombras. Então vamos aqui para o layer do cubo, eu vou dar append naquele arquivo do robô que você viu no começo do tutorial. Então vamos File, né, Append. Vou navegar até o arquivo do robô, vou deixar para você fazer download. Eu obtive ele gratuitamente no Blend Swap, mas o arquivo do Blend Swap ele está com um problema numa textura. Então eu corrigi esse problema e também vou deixar o link da versão corrigida para você fazer download do robô. Aqui dentro a gente vai em Group e você vai anexar o grupo QuadBot_Simple. Esse grupo ele abrange todas as peças do robô e os controladores dele. Então clique em Append from Library, ele já vai aparecer aqui na 3D View. Então você vai selecionar os controladores principais aqui, que são esses aqui, e você vai poder mover o robô para onde você quiser. Eu vou colocar ele em cima daquele plano para você ver como que já vai funcionar. Ele já é importado aqui exatamente para cima do plano. Verifique se o plano também está alinhado de acordo com os marcadores aqui na 3D View. Vamos ver aqui na 3D View se já ele está alinhado. Vou deletar o cubo. E se eu ativar o modo renderizado, a gente já consegue vê-lo aparecendo aqui. O que você tem que fazer agora? Primeiro é acertar a iluminação para ficar de acordo. Como que ela está agora no momento? Ela está um azul bem escuro. A gente pode colocar um azul mais claro. Porque o dia que eu filmei aqui estava bem nublado. O sol, inclusive, deixa eu mudar para o modo renderizado novamente. O sol, eu vou colocar ele com um tamanho um pouco maior e mais fraco. Deixa eu colocar 50, acho que o Road eu posso botar ele mais fraco, força 2. E o sol mais forte com 100. O World eu acho que eu já vou colocar 3 ou 4, 3.5, vamos ver. Bom, acho que assim já está legal. Verifique também o tamanho do Sun. Se ele estiver muito pequeno, de 0.001, ele vai gerar sombras duras. No meu caso, como eu filmei num dia nublado, 0.1 vai gerar umas sombras mais suaves. Ele ainda está muito azulado, a gente poderia diminuir a saturação do World, mas o que eu quero passar para você é a ideia de que tudo que você colocar nesse primeiro layer, onde se encontra o robô agora, onde estava o cubo anteriormente, ele já vai ser renderizado como parte do seu ambiente. E o layer de baixo, que é o layer do foreground, ou melhor, do background, ele será um plano que irá servir apenas para receber as sombras. Então, se você quiser colocar mais coisas aqui nesse espaço tridimensional, você pode aumentar o tamanho desse plano sem problemas, que ele só vai servir para isso mesmo, para captar as sombras dos objetos que estão no primeiro layer. Então, na hora de renderizar, selecione os dois layers e aperte F12. Então, vamos dar uma recapitulada aqui antes da gente fechar. Vamos voltar aqui para o Motion Tracking. Primeiro, eu fiz o track, adicionei marcadores onde eu achei que tinha áreas de alto contraste. E fiz o tracking durante todo o decorrer do vídeo. Fiz isso várias vezes, lembrando que o mínimo de trackers que você pode ter é 8. Então sempre procure ter mais de 8 tracks. No meu caso eu coloquei vários para garantir que o resultado fique bom. Lembrando que não precisa exagerar, colocar 100 tracks utilizando o Detect Features, que realmente não é necessário esse exagero na quantidade de tracks. Mostrei para você os track settings, tanto aqui das informações globais, né, que vão pertencer a cada novo track adicionado, tanto a informação individual do track aqui, que são as mesmas, né. Mostrei para você o Match Previous Frame, que realmente é mais eficaz, apesar de ser um pouco mais lento. Mostrei para você o valor Normalize, que é útil para quem está fazendo o tracking de pontos que recebem mudança de luz, de iluminação. Você vai clicar em Normalize aqui nesse track. Mostrei para você os parâmetros aqui de track, frame por frame ou até o fim do vídeo. O botão para limpar, limpar a direita e remover a esquerda.
Mostrei para você como procurar tracks defeituosos utilizando aqui o Graph Editor. Basta procurar aqui por pontos fora da curva. Depois a gente passou para a solução, que é o Solve. Mostrei para você os valores keyframe A e keyframe B, que você tem que colocar aqui um range, né, de onde os trackers passam mais informação de tridimensionalidade. Mostrei para você o valor Refine, que vai procurar automaticamente a distância focal e os valores de distorção de lente. Depois a gente fez o Camera's Motion e reconstruiu a cena, né, clicando aqui em Setup Tracking Scene, que já vai criar um plano, um cubo e os renders layers em seus devidos lugares. Já vai criar a câmera com o constraint ativado nela também. Deixa eu selecionar a câmera aqui para você ver. A gente definiu a escala, né, selecionando 2 trackers e definindo que a distância entre eles é de 2 metros. A gente definiu onde vai ser o chão, selecionando aqui 3 trackers e clicando em Floor. A gente procurou por movimentos bruscos na câmera. Para alterar aqui essa altura aqui do gráfico, eu seguro Ctrl e botão do meio. Aí eu consigo ver ele um pouquinho mais evidente, né, as alterações de velocidade aqui da câmera. Então eu consigo procurar por valores que realmente estão interferindo aqui na nossa solução, no nosso fator de erro. Fator de erro no qual sempre tente manter abaixo de 2 e, se possível, abaixo de 1. E se você quiser fazer um tracking perfeito, abaixo de 0.5. Depois eu mostrei para você a composição que o Blender gera automaticamente para mim, que é esses parâmetros aqui. E depois mostrei como renderizar o vídeo utilizando o áudio, né? Utilizando aqui o Video Editing, adicionando só a linha de áudio daquele vídeo, deletando a linha de vídeo. E não esquecendo, deixa eu voltar aqui para o default, de escolher aqui o áudio codec MP3. Então é isso, o vídeo vai estar para você fazer download. Eu quero ver, se você fizer algum tracking, colocar algo aqui na cena utilizando esse vídeo, posta no YouTube, eu quero ver, sim, não se esqueça de mandar para mim. Então é isso, espero que você tenha gostado. Dúvidas, sugestões nos comentários do blog, do site. E vejo você no próximo tutorial. Fui! Aí, Denner, valeu pela ajuda com a renderização da cena do robô.